Olá, gente de Deus. Meu nome é Marcos Sérgio. Eu estou aqui para contribuir um pouco com a EBD. Toda semana você vai ter um conteúdo aqui do BleaCast, que é um conteúdo para o professor, que é um conteúdo de suporte para o professor. E hoje eu vou explicar a próxima lição da EBD Betel. No próximo domingo de manhã, todos os domingos na Assembleia de Deus, nós temos Escola Bíblica Dominical e eu gostaria de contribuir dando um pouco de suporte para esses professores. Eu quero dizer que eu sou pastor assembleano na AD São Francisco. Se você quiser seguir lá no Instagram, YouTube, nós estamos por lá. E também dizer para você de que o BleaCast está também no Instagram, no YouTube, no Spotify, lá no Apple Podcast. Você pode nos seguir, tá bom? Primeira contribuição que eu quero dar para você é de suporte para você preparar uma boa EBD. Tem comentários. Timothy Keller é um livro, esse daqui, um livro bem simples, mas devocional, certo? Mas Timothy Keller é um escritor reconhecido no Brasil e no mundo. Você pode comprar e você pode ter esse comentário do livro de Efésios. Esse aqui, John Stott, aqui também devocional. Tá bom? Bem devocionalzinho também do John Stott. Francis, Efésios, já é um comentário muito bom que eu indico. Esse é um livro que eu sempre recomendo. Está aqui o comentário do John Stott. Você vai ter um livro com a gramatura bem menor, mas que é um livro muito bom para o professor. Aqui é Dr. Martin Lloyd-Jones. Só aqui vai falar de Efésios 4, 1, 16. Eu já vou começando dando a dica para você de que essa lição do mês, essa lição agora de domingo, você pode fazer o link com a lição passada. Por quê? Faz parte do mesmo enredo. Então, quando você vai ler aqui no Dr. Martin Lloyd-Jones, ele respeita esse enredo. Eu estou falando sobre os livros. Esses livros que eu apresento para você é para que você tenha um bom conteúdo para a sua aula. O último livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, Efésios, do William Hendricks. Tá? Vocês adquiram comentários, que isso vai ser muito bom para vocês. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, para falar sobre os dons, eu dou a sugestão que vocês comecem pelo versículo número 1. Porque 1, 2, 3, o capítulo, são doutrinas e mandamento. Olha, claro, primeiro ponto, eu acho que é bom que a gente diga que, principalmente os mais novos, têm uma aversão à palavra doutrina. Antigamente, na Assembleia de Deus, inclusive, tinha o culto de doutrina. Na minha igreja, hoje, é o culto da palavra. Mas antes, era o culto de doutrina. Quando existe alguma palavra com mandamento, doutrina, há um esvaziamento porque há uma aversão. Mas nós temos que amar a doutrina. O apóstolo Paulo não só amava a doutrina, como ele pregava a doutrina. Versículos 1, 2 e 3 é como se fosse a cabeça. E o versículo 4 é como se fosse as mãos, os pés, os braços. É por isso que daqui a pouco nós vamos falar sobre os dons. E ele começa dizendo, portanto, que é rogo, que aí é como se ele dissesse assim, vamos praticar essa doutrina, vamos colocar em prática essa doutrina. A gente não tem que paralisar na doutrina, mas continuar e colocar essa doutrina em prática. Tem gente que fica somente na doutrina, são pessoas normalmente que elas gostam das discussões teológicas, mas ela pouco contribui com a igreja. Mas aqui é um convite, você vê que é uma carta. E essa carta, ela não dá simplesmente ideias, doutrinas, para que a gente... Ela dá doutrinas, ela dá ideias, ela dá mandamento, mas ela coloca você em prática. E essa carta não tinha capítulos e nem versículos, era uma continuidade. Então nós também temos que pensar nisso referente à doutrina. Nós temos que colocar em prática a doutrina. Rogo-vos, pois,
aí ele diz uma coisa que é importante sobre dons. Eu, prisioneiro de Cristo, é a seriedade e a responsabilidade e o grau de comprometimento. Gente, observe bem, o apóstolo Paulo saiu do conforto do evangelho, do conforto que ele tinha para ir para o sofrimento do evangelho. Então ele deixa claro de que muitas vezes o chamado, a vocação, vai te colocar você num estágio de sofrimento. Mas que grau de comprometimento você tem? Então, é importante pensar nesse grau de comprometimento. Se Deus te dá um dom e te dá uma vocação, você tem que ter comprometimento. Eu me lembro que eu pastoreei uma igreja, e nessa igreja, o Alphaville, é a primeira igreja que eu pastoreei. Lá no Alphaville, tinha pessoas que eram talentosas, então eu coloquei as pessoas talentosas que poderiam nos ajudar nos ministérios. E essas pessoas que eu achei, algumas não eram convertidas. Então eu, na segunda, terceira semana, observei que, na realidade, essas pessoas que não eram convertidas, elas, ao invés de fluírem nos ministérios, elas complicavam os ministérios. E eu mudei o padrão. Aí eu mudei. Ao invés de eu dizer, vamos escolher pela questão do talento, vamos escolher porque são convertidos. E depois eu observei que depois de convertido e talentoso, eu precisaria de um outro item que é comprometimento, grau de comprometimento. Esse grau de comprometimento algumas pessoas não tinham. Não existia esse grau de comprometimento. E eu comecei a ver que isso é um item muito importante. O apóstolo Paulo disse que ele era prisioneiro e, de fato, ele estava preso. Por causa de quê? Por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo dá isso. Uma vez, ele dá essa conotação de que você que tem dom, você que tem vocação, seja comprometido com isso. Seja comprometido com o ministério que Deus te deu. E uma vez eu aprendi que a pessoa só gera comprometimento se ela for agradecido. Então é assim, o servo que não tem nada encontrou aquele que tem tudo, e aquele que tem tudo entregou dons, entregou preciosidades, e ela ficou agradecida, ele ficou agradecido, e aí se comprometeu. De trás para frente, na matemática, seria: aquele que se compromete é agradecido, porque encontrou quem tem tudo. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso. Eu prisioneiro, eu preso do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz a segunda coisa, que é: ande conforme a sua vocação. O que é isso? Andar conforme a sua vocação. É andar pelo que você aprendeu na doutrina, é colocar o que você aprendeu em prática. É andar conforme o seu dom. As pessoas têm normalmente uma mania de padronizar. Hoje não tem mais as poesias de Deus na igreja, sendo que nós temos livros poéticos na Bíblia. Por quê? Porque hoje o culto é meio padronizado. E a gente gosta de padronizar, a gente ama fazer isso. A gente ama dizer o que a gente gosta e padronizar com que os outros façam. Então, existe na igreja, aí eu digo que você precisava concatenar, você precisava sim começar explicando o primeiro texto que é da lição passada para você enfrentar os outros. Porque andar segundo a sua vocação é andar conforme o seu dom. Se você tem um dom de cuidar de criança, ou de jovem, ou de adolescente, se você tem um dom de servir, como na diaconia, se você tem um dom da palavra, um dom que é do louvor, você tem um dom da fé, do milagre, do amor, que dom que você tem? Qual o chamado de Deus para você? Ande conforme isso. Ande conforme o seu chamado, ande conforme a sua vocação. E não critique a vocação do outro, porque muitas vezes você não entende da vocação do outro. Aqui há diversidade de dons, a diversidade de vocação. Então, ande você conforme você foi chamado. Pratique a sua vocação. Andar viva conforme. E nós temos o dom, e eu costumo dizer que os nossos dons, normalmente Deus não observa ele quando a gente está no púlpito, ou nas 2 horas
de culto, ou em 1h30 de culto, é na vida. Nós temos que mostrar o nosso dom na vida, vivendo, andar conforme a nossa vocação, é viver conforme o seu dom, viver conforme a sua vocação. Isso é muito bonito, vai fazer muito bem, vai trazer sentido e significado para a sua vida. Vai dar aqui 5 qualidades de pessoa que tem dons. Ele é humilde, né? Ele é amável, ele é gentil, ele é amoroso, ele não cobra rápido, ele é paciente, ele é um ser que ele é amável, ele suporta em amor. E aqui no suportar não é dizer, eu suporto aquele irmão. Quem tem dom é suporte. É como uma árvore que suporta o fruto, é como uma grávida que suporta o bebê. Suportar é ser suporte. Então, são qualidades de pessoas que têm dons, que são chamados, que têm vocação. Tem essas qualidades na sua vida. Tem essas qualidades em você. E aí vai dizer que essas pessoas, elas têm dons que são dons diversificados. Tem gente que tem dom para cantar, para compor, para dar palavra. Tem dons, inúmeros dons. E você pode ter uma pauta só, né? A lição passada vai falar sobre o corpo de Cristo. E o corpo é membros que têm funções diferentes. A mão tem uma função visível diferente, que é pegar aqui a garrafa. Então, o pé tem função diferente, mas tem também membros que são escondidos, que não é visível como a mão e o pé, mas também tem função muito. O apóstolo Paulo fala que essas funções são mais especiais ainda, são vitais, né? Essas funções, membros visíveis e invisíveis. E essa diversidade de dons, essa diversidade multiforme graça de Deus, que manifesta. Então você não pode parar, porque o pé, quando ele diz que para, a mão não trabalha. É o membro que trabalha. Trabalha para quê? Para que a pauta fique firme, porque há diversidade de dons, diversidade de membros que trabalham, mas todos têm uma pauta. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só palavra. Você vê aí que é a pauta, que todo mundo, todos os membros sentam e falam uma só pauta. Aí o versículo continua dizendo que cada um recebe segundo a graça que Deus coloca para você. Cada um vai receber segundo a graça de Deus. Você vê que isso é importante, né? E isso cura, viu? Isso cura muito a sua alma. Por quê? Porque se você tem um dom para 50 pessoas, é a graça de Deus para 50 pessoas. Mas se você tem um dom para 3.000 pessoas, o que é de 50 não pode se sentir doente, cobrado, porque o outro é para 3.000, 4.000, 5.000, 100.000. Então, a graça de Deus, Deus dá para essas qualidades. E Deus dá a cada um segundo a sua graça, e Ele entrega esses dons que alimentam pouco e muito. É assim que Ele faz. A partir de agora, ele vai reafirmar que aquele... Eu gosto desse texto, eu acredito que é a partir do versículo de número 10, quer ver? Isso mesmo, versículo de número 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu aos santos dons. Olha que coisa maravilhosa. Ele falou que a morte de Cristo garantiu que você e eu tivessem dons. Não só para a remissão dos nossos pecados, mas também para entregar preciosidades na mão de homens, vasos de barros, mas que têm dons. E ele aqui começa a reafirmar, o apóstolo Paulo começa a reafirmar que aquele que desceu, ele subiu como um vitorioso. Ele mostra que é uma grande vitória. Então, todas as vezes o verbo é subiu. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, toda vez reafirmando. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Eu sei que eu falo para muita gente que institucionalmente é da Assembleia de Deus.
Eu queria dizer que, para mim, ao meu juízo, o apóstolo aqui é dizendo aqueles que jogam a primeira semente. É esse o conceito que eu tenho. Claro que eu não concordo com a terminologia hoje, aqueles que se denominam apóstolos, mas eu tenho muito respeito. A minha igreja tem 50 anos, eu pastorei uma igreja que tem 50 anos. E lá nós temos a irmã Jesulina, que é a primeira pastora dessa igreja. Ali nós temos o irmão Orlando, o pastor Jesus, pastora Jesuí, a irmã Exaltina. São irmãos que começou ali, que jogou as primeiras sementes. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, através do apóstolo Paulo, ele está falando para o povo, olha, sente na mesa dos apóstolos, desses senhores, dessas senhoras que jogaram as primeiras sementes. Aprendam com eles. É dom. São vocacionados para isso, para todas as épocas, não só há 50 anos, mas para essa época também. São os que jogaram a primeira semente. Mas ele dá aqui a profetas, que é aquele que denuncia o pecado. Nós precisamos da igreja de gente que apontam para nós, para a gente melhorar. E normalmente é tão incompreendido o profeta. Profetas. Nós temos aqui evangelista, que é aqueles que enchem as cadeiras, convidam as pessoas, e as pessoas sentam, e eles estão lá, eles aprendem, os evangelistas trazem gente. Aqui eu estou dizendo para você que eu acredito que a Assembleia de Deus é bastante institucionalmente, ela é uma instituição de evangelistas. Porque eu vejo que parece que essa turma são mais, tem mais likes, tem mais comentários, né? São os evangelistas. Mas também temos os pastores e os doutores. Aqui está falando sobre os ensinadores, sobre aqueles que andam juntos, que abraçam, que cuidam. Então tem que sentar na mesa de todos e aprender de todos. O versículo 12 fala o motivo pelo qual é o seu dom e a minha vocação, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que nós cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho, o varão perfeito, à medida da estatura completa, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens e astúcia que enganam fraudulentemente, antes, seguindo a verdade, caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado ao auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. Aqui está dizendo o motivo pelo qual o seu dom é muito importante para a igreja, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Se você tem esse dom, edifique muito a sua igreja, edifique os irmãos. Deus te abençoe. Toda semana estaremos aqui. Esse comentário é um comentário simples, mas eu creio que vai ajudar muito. Eu reforço para que você continue nos seguindo aqui, indique para outras pessoas. Se é bênção para você, é bênção para outras pessoas. Grande abraço. Lembrando a você que esse vídeo tem patrocínio da Rádio 7. O link está aqui na descrição. Você vai seguir lá. Você que é homem, tem tudo para a moda masculina. Lembrando a você que esse vídeo tem patrocínio também da Faculdade Realiza. Você que deseja carreiras policiais, vem para a Faculdade Realiza. Também estamos com o link aqui na descrição.